Conta um Conto apresenta de Marcelo Fávaro, A Funerária do Rock, segunda temporada. Capítulo 11. Uma noite que não deveria terminar. A profunda escuridão empurrou o sol para baixo da terra, e de seus vestígios restaram raios alaranjados, que logo foram também sepultados pela Dona Noite, a coveira com sua pá inevitável e imponente em seu trabalho funeral diário. As trevas na montanha libertam o indizível vento noturno, que vem de longe e ganha fúria ao subir a cordilheira rumo ao seu topo, onde fica a cidade esquecida das torres. A terra havia parido uma filha branca e redonda, que logo aprendeu a dar os primeiros passos rumo ao firmamento. Era uma lua enorme, fulgurante, faiscante. Subia lentamente, como o bebê que nasce todos os meses para libertar os sonhos dos moradores e visitantes das montanhas. Eu já havia tomado meu banho e, notando a demora dos demais, resolvi dar uma volta na cidade. Havia, ou de certo ainda há, um bar chamado Místicos, justamente numa rua perpendicular a quem desejasse ir à igreja. De fato, era um ponto estratégico de encontro, onde finalmente findava a longa ladeira e iniciava de fato o centrinho da cidade. Entrei no recinto, que não era mais do que um largo corredor onde repousavam alguns velhos bêbados sentados em suas velhas cadeiras de ferro, encostadas às paredes. Cheguei ao balcão e pedi uma aguardente envelhecida. Encostei na porta e fiquei a observar as pessoas indo e vindo. Voltei os olhos para a lua e ensaiei um sorriso. Um velho que estava encostado do outro lado do corredor ficou me olhando e ensaiou o início de uma conversa. Bonita, não? Sim, é linda. Daqui do interior ela fica ainda mais bonita. É o que dizem. Hoje o povo gosta dela. Ilumina a estrada durante a madrugada. Mas teve uma época que o povo não gostava dela, não. Comentou o homem preparando seu pito entre os dedos. Ah, é? E por que não? A noite de lua cheia não presta, menino. Ainda mais na quaresma. Eu sei que não é o caso agora, mas o povo daqui tem motivos para evitar sair em noite de lua cheia. Garoto, põe mais uma pinga pra mim e pro cidadão aqui. Ele vai me contar um caos. Pronto, meu velho. Agora você me aguçou a curiosidade. Por que o povo de Encruzilhada das Almas não gosta de lua cheia? Você sorri, não é? Típico erro de molecote da cidade grande. Ri porque não viu o Sugismundo de frente, cara a cara, tete a tete. O peludo, o canino, o capa preta, unha comprida. Ah, o senhor se refere ao lobisomem. Pois é isso mesmo que eu estou dizendo, garoto. Em terra que dá lobisomem, o povo não gosta de lua cheia. O menino era boa pessoa, disse tomando a pinga num gole só e olhando para o balcão como que pedindo mais. Fiz sinal ao garoto que servisse novamente o homem, que sorriu, fez cara de satisfação e continuou. O menino, Gastão Vieira, era apaixonado pela filha do coronel Severino Ponciato, dono da cidade e senador da República na época. A menina também gostava do pobre rapaz, que não tinha onde encostar para morrer, de tão pobre que era. A única forma de conquistar a permissão para se casar com a garota seria isso mesmo, encontrar o lobisomem, que andava por aí a matar o gado do coronel. A peleja atrás do animal homem durou o inverno inteiro. Por mais que Gastão procurasse, não achava o pele de lobo. Foi se afastando do convívio da cidade
Não ia mais visitar a menina Juliana, o seu amor? Tudo por conta de uma obsessão doentia pelo lobisomem. Passou a dormir lá pra dentro daquelas montanhas que você vê apenas o contorno escuro daqui. Certa noite, já cansada de ser deixada de lado, a filha do coronel resolveu subir a montanha atrás do noivo obstinado. E o que aconteceu com ela? Perguntei, já angustiado com o desenrolar da trama. O velho sorriu, terminou sua pinga, baixou o chapéu por cima dos seus olhos e encostou a cabeça na parede, parecendo dormir. Oh, o senhor não vai contar o final da história? O velho apenas resmungou. Menino, são causos de encruzilhada das almas. Um dia você vai saber. Volte aqui no próximo ano e eu te conto. Tem muitas outras lendas em cada uma dessas vielas e ladeiras. É só ter paciência que a própria cidade vai te contar. Aqui as pedras murmuram. Elas falam. Tem que saber ouvir. Terminou de falar e tão logo já estava ressonando, quase roncando. Paguei a conta e fiquei ali parado na calçada, esperando a minha Verônica descer pela rua bem iluminada. Era hora de me preparar para vê-la. Havia uma importância em estar com ela, de viver com ela aquele momento. A ansiedade me fez mudar de planos. Subi à praça, peguei uma cerveja no mercado dos Cátria e fui subindo a rua do cemitério para o farol. Queria pensar um pouco, mas no meio do trajeto vi a Nicole parada, olhando para todos os lados, completamente desnorteada. Procurava algo entre as vielas. Olhava novamente, voltava correndo. Que foi dessa vez, Nicole? Viu a menina de branco de novo? Não, Led, eu acho que eu tô ficando doida mesmo. Eu estava voltando do farol, descendo para tomar banho, quando eu vi algo muito estranho. Ah, não vai me falar que... Não, você não vai acreditar, mas eu vi um cara muito parecido com meu pai. Ah, mas o seu pai tá na praia com a sua mãe? Respondi tomando um gole da cerveja. Eu sei, Led, mas na hora parecia muito com ele. Ainda o chamei e ele não atendeu. Saí correndo atrás e quando virei a esquina, tinha sumido. Ah, bom. Nesse caso deve ter sido alguém parecido, então, com seu pai. Você anda passando muito estresse, menina. Precisa se acalmar. Aliás, o urubu vai te procurar. Ele tá tirando a graxa do corpo. Ele quer pedir desculpas pra você. Ah, se o Gabriel vir falar comigo, eu vou jogar ele daqui de cima, ameaçou minha amiga. Um dos maiores erros que podemos cometer é não ouvir as pessoas que a gente ama. Gabriel deveria ter ouvido mais a Nicole. E eu tenho certeza que ele pensou nisso por anos mergulhado na amargura. A nossa amiga gritava por ajuda e ninguém ouvia. Eu também não ouvi, mas ela gritava. Você já teve essa impressão quando algo de ruim acontece de que poderia ter feito mais? Eu deveria ter dito que também tinha visto a menina vestida de branco na estrada. Não me perdoei diante dessa falha por muito tempo. Convenci a Nicole a descer logo, pois breve o concurso de bandas começaria. Desci pela Rua das Infiéis e depois pela ladeira de São Tereso, até finalmente chegar à arena de eventos da cidade, que nada mais era do que um campo vasto, com cercas altas e um palco voltado para o gramado. Do lado oposto, um galpão servia de bar e lanchonete, onde a gente costumava terminar de nos embriagarmos. Esperei na portaria, onde encontrei o urubu, já limpo da graxa, com seu tradicional moicano de 35 centímetros de altura em pé, como uma cauda de pavão. Pronto, pela saco. Fiz a inscrição da banda pro festival. A Nicole ainda tá puta, viu? Mas acho que se você pegar leve, ela amolece. Tenta ser menos... como posso dizer? Menos urubu. Talvez mais Gabriel. Encostei num poste e fiquei ali esperando a Verônica. Virou a esquina um daqueles triciclos de motoclubes, com grandes correntes no guidão, ornado por uma caveira acima do farol dianteiro.
que parecia absurdamente verdadeira. Dirigindo a monstruosidade, estava um sujeito moreno que fazia a volta pela praça para estacionar. A impressão que tive quando o homem passou lentamente e olhou para mim foi de alguém que havia acabado de ser ameaçado de morte. O homem definitivamente parecia ter saído de uma prisão ou de uma colônia de gladiadores. Desceu do veículo puxando algumas correntes. A moto vinha com uma bandeira com dizeres tenebrosos. Seus braços eram enormes e as tatuagens desenhadas neles faziam as tatuagens do urubu parecerem lembranças dos ursinhos carinhosos. Eram tão hediondas e de uma forma que o proibisse de entrar num jardim de infância sobre o perigo de traumatizar crianças e professores. Os cabelos compridos denotavam algo que lembrava talvez um urso selvagem, pois não se sabia o que era cabelo, o que era barba e o que era pelo, pois tudo se misturava. E de longe parecia ter pelo menos 1,90 m, mas ao passo que foi se aproximando, pude perceber que sua altura ultrapassava os 2 metros. Roupas rasgadas, couro envelhecido, luvas desbotadas. O sujeito era um nômade dos asfaltos. Possivelmente um ex-presidiário não recuperado ou um matador de aluguel que usa os próprios punhos para completar o serviço. O homem vinha caminhando com suas botas em minha direção. E confesso que nesse momento rezei o Pai Nosso rapidamente em pensamento. Só então meus olhos enxergaram uma moça que vinha acabando de descer do triciclo gigantesco e caminhava ao lado do candidato a homicida. Era Verônica. Pai, esse é o Leandro, aquele de quem lhe falei. Disse naturalmente como se fosse algo comum, como se as mãos do homem não pudessem espremer meu cérebro até virar vinagrete. Ah, ela continuou. Ele gosta de ser chamado de LED. Que é isso, Verônica? Ele pode me chamar do que quiser, disse encabulado com a exigência da garota feita ao pai. Lê, esse aqui é meu pai, Sr. Ailton. Eu acho que minha pressão baixou naquele momento, pois uma leve bruma nuviou a minha vista. Tive a coragem de estender a mão ao homem dizendo: Prazer, seu Ailton. Muito bom te conhecer. Eu odeio que me chamem de Ailton, trovejou o troglodita. Gosto que me chamem pelo meu codinome do motoclube. Trovão, completou o indivíduo, apertando-me a mão mais do que necessário. Claro que sim, seu Trovão. Belíssimo nome, combina completamente com o senhor. O seu olhar de MacGyver louco, posso te matar com um clipe de papel, era claro. Os dois foram entrando na minha frente, enquanto o Karuma chegou perto de mim para dizer: Se ferrou, hein, D'Artagnan? Foi namorar com a filha do barqueiro do Satã? Eu nem respondi. Ainda estava em pânico. Se a Verônica não fosse a Verônica, eu já estaria no portal da cidade, pronto para abandonar o local. Mas é claro que iria enfrentar o nômade do Tártaro para ficar com aquela menina. Embora faria possível para que isso não fosse necessário. Seu pai tem cara de bravo, confessei minha insegurança quando tive a oportunidade. Que nada, continuou Verônica olhando para o palco. Ele na maioria do tempo é tranquilo. Essa marra é só por fora. Por dentro ele é um amor. E o que ele faz além de esmagar crânios? Seu bobinho. Meu pai é um pesquisador biólogo, dá aulas também na Federal de Mata Cruzeiro. Apenas aos fins de semana ele coloca os andrajos e tira a Cheyenne da garagem para encontrar os outros integrantes do motoclube. Ah, aquele monstro matador se chama Cheyenne? Perguntei me referindo ao triciclo cheio de correntes. Sim, viemos nele. Você precisa ver que delícia, Lê. Todo mundo fica doido vendo a gente comendo estrada. Seu pai é uma figura, disse sem completar com o adjetivo assustadora. É o maior apoiador de meus anseios artísticos, disse. Fez questão de montar em casa um ateliê completo,
para que eu pudesse pintar meus porquinhos. Espero um dia ver você expor suas obras em algum desses museus internacionais. Quem sabe um certo paulista não estará comigo quando isso acontecer? Disse Verônica, encostando-se ao meu lado, enquanto suas mãos delicadas e frias tocavam as minhas, já ardentes. Sequer naquele momento, ao lado de Verônica, eu me lembrava de como andava nossa situação no estado. Procurados, escondidos, envolvidos em um suposto sequestro de um jovem menor de idade, filho de um senador da República. Eu não gastaria os melhores momentos da minha vida pensando na hipótese de sermos presos. E assim estávamos. Verônica usando um vestido negro na altura abaixo de suas coxas, salto alto em uma sandália igualmente preta com detalhes em pedras brilhantes, seu pescoço, além de descerem seus cabelos castanhos ondulados, descansava um pingente, que era uma lua minguante prateada com pequenas pedras brilhantes incrustadas em seu desenho curvo. Sua presença chamava a atenção, seja por sua altura esguia ou pelos traços em seu rosto, mas definitivamente eram os seus olhos muito verdes que iluminavam sua alma. Descemos pelo campo gramado até uma distância agradável do palco, onde, abraçados, assistimos à banda Pesadelo do Estado, do Gurgel com o Halley, mais 2 amigos da vila que não me recordo o nome. Do outro lado da multidão, enxerguei o Urubu tentando dialogar com a Nicole. King e Caê tinham ido namorar no Mirante, e Caruba estava meio jururu. Chegamos perto para entender. Sei lá, Led. Olhe só a situação, bro. Mal consigo me manter numa loja de fotocópias e acabei me apaixonando por uma nerd estudante de medicina, cara. Eu queria mesmo estar no Rio de Janeiro, falou desiludido. Ih, bateu a fossa bem no meio do rolê, Caruma. Verônica, que até então um pouco havia falado com o meu amigo, colocou a mão em seu ombro, olhou com confiança para ele e finalmente disse: Sabe, tudo acontece com propósito, moço. Se você tá aqui com seus amigos que tanto te amam, tem que ter a ver algum motivo. Quem sabe o que você veio buscar nessa cidade? Tocava algumas músicas do The Cure e os ambientes ficaram melancólicos. Não achava a Nicole nem o Gabriel, mas quando fui ao banheiro ouvi os 2 no box ao lado se agarrando como se o mundo fosse acabar. Típico deles, aliás. Alguns minutos depois estávamos em cima do palco novamente para fazer a nossa apresentação. E apesar de ter sido insano, de termos arrebentado com Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC e algumas músicas próprias, ainda assim percebi que não estávamos em nosso auge. Não tocávamos muito bem, isso nunca foi segredo, mas éramos animados. E apesar daquilo significar demais para mim, era notável que estávamos cansando. A verdade era essa. A gente, a banda, a amizade, o convívio diário, tudo estava cansando. Algo não estava mais rolando. Nas últimas músicas, de uma maneira que até hoje eu não entendo, o Urubu machucou o dedo. E ali o show foi interrompido. Parecia uma represária a todas as nossas brigas, tanto com a Nicole quanto comigo. Eu fiquei puto. O Urubu tinha os dedos de ferro, tocava desde os 7 anos. Algo me dizia que ele queria dar mesmo um tempo com a banda, se dedicar a outros projetos, talvez casar, ter filhos, sossegar mesmo. Pegar a Nicole e tocar os planos dele. Sei lá, parecia que o King, o Karuma e principalmente eu já estávamos sobrando para ele. Muitos pensamentos eram infundados, hoje eu percebo, mas a funerária do rock estava dando seus últimos suspiros. E para quem já viveu tudo isso, já teve sua turma e se iludiu pensando que aquilo tudo nunca iria acabar, é muito triste. E tudo isso me passou pela cabeça enquanto tocávamos Stairway to Heaven, justamente do Led Zeppelin. Entretanto,
Aquilo era tudo o que eu tinha. Urubu ia tocar sua vida, ir para a faculdade, ter uma carreira, ser feliz. Eu estava ali, no palco, sozinho, com o microfone na mão, sem emprego, sem perspectiva, tocava mal bastante para não ser aceito em nenhuma outra banda. Sem a galera eu não teria outra chance. Uma vida normal em um escritório, talvez. Horários, ônibus lotado, chefe mandando, ordenado medíocre, sem viagens, sem amigos, sem a Verônica. Estávamos então nesse impasse, com todos nos olhando em cima do palco quando o Urubu levantou-se da bateria e abandonou a cozinha. Olhei para Nicole desesperado pensando, e agora? O imbróglio continuou até que alguns grupos mais impacientes começaram a vaiar. Tentei falar ao microfone, mas as palavras não saíam. Olhei para Verônica, que permanecia apreensiva no meio da multidão, e nesse momento eu me senti sozinho. Nicole apertava seu baixo muito forte contra o peito, e eu segurava o microfone como se fosse a mão de alguém que gentilmente não me soltava do precipício. E assim vi o Halley com seu cabelo compridão subindo as escadas do palco para dar aquela salvada na gente. Sentou a bateria, puxou as baquetas, logo estávamos tocando Metallica de novo. Terminamos com dignidade o show, enquanto Verônica, Karuma, Kae e King curtiam e dançavam no meio da galera. Só o cabeçudo do Urubu não havia ficado na arena. Será que ele foi para a pousada? Perguntou Nicole olhando para todos os lados quando, enfim, descemos para a multidão. Deixa o Urubu, Nicole, ele tá doido, disse prevendo o pior. Alguém quer dar uma volta, não? Saímos pela rua principal sentido a praça, Verônica e eu abraçados. O povo resolveu ficar por lá mesmo, esperando o Uruba. Era uma noite quente e a lua cheia já desenhava as montanhas com seu manto prateado. Alguns viajantes passavam por nós com seus chapéus e violas. Ainda havia crianças brincando na praça, apesar do horário. Puxei minha companheira para a pedra do navio. Uma formação rochosa que realmente lembrava uma embarcação e que servia de ponto zero da cidade, ao lado da igreja colonial que foi construída depois. Ali, finalmente podíamos contar como tinham sido aqueles 2 meses separados. Mas pouco falamos. Não precisava. O toque da sua mão, o cheiro de seu beijo, tudo era inesquecível. E ali me senti o homem que eu desejava ser. Não havia mais o receio de poucos minutos atrás. E de repente, bem, os prováveis destinos diversos dos meus amigos pareceram-me consoladores. Se todos eles tivessem a sorte de terem uma Verônica em suas vidas, é aceitável que um dia os encontros se espaçassem para dividir lugar com momentos como aquele. Rapazinho, promete para mim que isso não vai acabar? Disse-me enchendo meu rosto de beijos. Fala que amanhã você não vai passar por mim e fingir não me ver. E por que eu faria isso, Verônica? Você é a coisa mais legal que aconteceu comigo. Leandro, é sério. Eu não posso me arrepender depois. Você promete que não é um daqueles meninos da cidade que ficam e depois somem sem sequer mandar um recado? Nunca. Não, respondi, sentindo-me ofendido, mas entendendo sua preocupação. Olhe para mim, eu estou aqui e ficaria contigo aqui em cima dessa pedra por toda a eternidade. Ela parou um pouco de falar e parecia refletir, pois olhava para a lua de maneira enigmática. Vislumbrou-se novamente. Fitou meus cabelos como que procurando algo lá dentro. Abraçou-me por 1 minuto, como se me visse depois de muito tempo. Eu te mato se você fizer eu me arrepender, hein? Disse-me apertando as mãos. Arrepender-se do quê? Nada. Vamos passear, sugeriu levantando-se da pedra. E apesar de eu sempre ter sido meio lento para os sinais que as meninas me davam quando o assunto remetia ao sexo, senti que poderíamos ter esse momento. Pois apesar de estarmos nos vendo apenas pela 4ª vez, 2 na primeira viagem, mais 2 agora,
Os 2 meses que separam esses 4 encontros foram de mais intensos, e nossa troca ultrapassava em muitos contatos físicos. É claro que eu estava louco por sexo, que jovem não pensa nisso o tempo todo. Entretanto, sentia a Verônica tão minha, tão entregue, tão próxima ao meu corpo que, enquanto descíamos as ruas de pedra, fiquei menos afobado. Paramos em frente à pousada e olhei bem para os seus olhos verdes. Não perguntei se ela queria entrar. Fomos entrando, denunciando nossa cumplicidade doce. Sua pele estava quente agora, mas se arrepiou quando lentamente tirei cada peça, cada roupa de seu corpo jovem. Não havia mais barreiras. É engraçado, não é, pessoal? Como essas coisas perduram em nossa mente. Não conseguimos lembrar onde fomos ontem, mas, para determinadas ocasiões, guardamos todos os movimentos, olhares, toques, cheiros e sabores. Meu Deus, como eu lembro de cheiros que ocorreram 20 anos atrás, mesmo passados tantos anos. Eu poderia facilmente identificar o cheiro do shampoo de Verônica que ela usava. Basta que alguém passe com o mesmo perfume. Para mim, era um momento inesquecível. E para Verônica, a sua primeira vez. Foi antes de tudo um ato de entrega. Compartilhamos ali, deitados, olhando para a janela que recebia como de presente a luz da lua. Sonhos, anseios, dúvidas e paixões. Eu, na minha inocência inerente da idade, já me imaginava casado, desfrutando daquela magia todos os dias. Eu acho que somos namorados, eu considerei, sentindo seus cabelos encaracolados deslizando sobre o meu peito. De jeito nenhum, mocinho. Você nem me pediu em namoro. E você aceita? Você vai me ver em Bela Vista? Você vai me ver também? Eu posso mudar alguns planos e aparecer por lá? Será que eu sei andar em São Paulo? Bom, eu vou te mostrar toda a minha cidade. Vai levar um tempo, mas você vai ver. Então estávamos namorando. Ou pensamos que estávamos. E eu fiquei bobo por minha namorada ser tão linda. E talvez fazendo algumas animações com o violão em bares eu conseguiria um trocado para o ônibus. E o resto, bem, a vida vai desenhando. O importante era estar ao lado dela e para ela o importante era estar ao meu lado. A noite era esplêndida e um orvalho fino começava a descer, molhando as pedras nas ruas. Como encruzilhada ficava linda, soturna. Subíamos abraçados, duvidando que pudesse haver casal mais feliz naquela noite. Juramos ficar juntos para sempre. Trocamos mais beijos e nos olhamos durante muito tempo. Entretanto, nem tudo era perfeito. Verônica precisava ir, pois seu pai estava esperando às 11 da noite. A vida poderia ser assim, para sempre. Capítulo 12. Fantasmas do passado. Deixamos Verônica e eu à Praça da Matriz, descendo pela ladeira de São Tereso em direção ao centro de eventos. Quando me despedi de minha namorada, senti a terrível impressão de estar sendo observado. Pela janela pude confirmar o sentimento. Lá estava o Trovão, pai dela, olhando-me de forma sinistra, como se já estivesse desenhando meu corpo com o giz no chão. Foi difícil sim deixá-la em sua pousada. Mais difícil descer pela cidadezinha deserta. Pelo menos naquela parte, com janelas centenárias, fazendo-me tremer de medo dos fantasmas do interior. Eu ainda era muito temente a coisas da terra e do além. Principalmente do além. Os anos me fizeram mais cético. Foi quando virei uma esquina e vi um ser bem pequeno no meio das brumas, andando pela rua todo torto, mancando e vindo em minha direção. A luz da cidade era pouca e não pude exatamente ver sua face, mas nem precisava. Eu sabia quem era aquele anão grande. "Aragão!" gritei. O homem olhou-me despreocupadamente, mas começou a mudar suas feições na medida em que me reconhecia.
Logo um pavor saltou-lhe dos olhos e começou a correr de volta. Aragão era o mordomo da casa maldita de Dom Vladimir Draco, o responsável por nossa desventura descrita em nossa primeira conversa. Aragão era um homem baixo para ter uma estatura comum e grande para ser um anão, com aquele cavanhaque covarde e olhos de quem fora desprezado na infância. Nada na aparência de Aragão era agradável. E agora, mancando, parecia mais um gnomo mal parido do que um ser humano. Volta aqui, seu anão maldito! Gritei correndo atrás dele. O antigo mordomo virou em uma viela e quando consegui alcançá-lo na esquina já havia sumido. Com certeza encontrou uma passagem que para mim era secreta. Droga, pensei. Ele não deveria estar solto, ainda mais em encruzilhada. Logo todo o horror das masmorras voltou e senti uma náusea hedionda. Aragão parecia ir de encontro à pousada de Verônica. O que ele teria para tratar lá? Como escapara da prisão? Tudo bem que ele era um peixe pequeno da engrenagem de tortura chefiada por Vladimir, mas não havia se passado nem 2 meses direito. Ele deveria estar trancafiado. Isso abria muitas dúvidas. Era preciso saber o que aconteceu com a organização. Era preciso encontrar o urubu. Tive uma ideia, já que na pousada ele não estava. Desci até a parte baixa da cidade, em busca de um boteco velho que certa vez encontrei meu amigo sozinho. E realmente obtive êxito, pois o urubu estava caindo com a cabeça encostada numa mesinha de ferro, bêbado como um gambá. O dono gordo continuava com o ouvido encostado no radinho, igual a 2 meses, quando estivemos lá pela primeira vez. Como se a roda do tempo não girasse naquela cidade. Depois de alguns anos, comecei a duvidar da existência real daquele bar, visto que, após algumas viagens à encruzilhada, não se via nenhum traço de sua existência. Em outras ocasiões, olhei as ruas ao redor, imaginando ter errado o logradouro. No entanto, após ter a certeza de estar no local certo, ao invés da portinha de entrada do estabelecimento, havia uma casa bem antiga, o que me intrigou bastante. Mas naquele momento, há tanto tempo, lá estava o baleiro embaçado, uma prateleira com salgados odiosos, garrafas de bebidas populares e uma chapa nojenta de óleo. Meu amigo dormia com um moicano pousado na mesa e babava que dava dó. Urubu, seu Zé Ruela, acorda, acorda! O que é, seu filho da puta? Disse esfregando a cara. Eu preciso da sua ajuda, acorda! Vai pedir ajuda pro Harley, seu lambe-saco do caralho. É sério, ei tio, me dá uma cerveja gelada aqui pro amigo acordar desse porre de cachaça. O homem gordo serviu um copo de pinga com limão, como das outras vezes. Eu fiquei com raiva, mas tomei um gole. Contei o ocorrido. O urubu pareceu acordar um pouco. Pensou por alguns momentos, trançando os dedos na frente do rosto, tomou um gole que faltava da pinga, deu um pigarro e devolveu. A gente deve ir atrás daquele anão arrombado. Foi o que eu pensei, Uruba, disse me levantando. E nesse momento um clarão correu na rua. Cegou nossos olhos por um instante e foi seguido de um cheiro estranho, de querosene misturado com enxofre. Imediatamente vimos entrar o preto velho com a roupa negra de cowboy que nos ajudara na outra ocasião. Ele chegou sorrindo e batendo as esporas. Pediu um conhaque, recebeu um copo amarelado de pinga, tomou fazendo gosto. Cuspiu um resto e ficou rindo pro balcão. É noite boa pra se morrer. Ô vidinha marvada essa. Esse filho da mãe só tem pinga com limão nessa bodega? Cochichei pro urubu. Para, meus amigos. Se não é aqueles meninos mal acabados da cidade grande, e não é que vocês saíram vivos da boca do inferno do maldito vampiro devorador? Disse sorrindo surpreso, enquanto ajeitava os dentes dentro da boca. Desculpa, meu velho. Nós não lembramos o seu nome, mas precisamos muito de sua ajuda.
Continuei me aproximando. O pessoal me chama de Azazel, capeta, seu criado. Diga, menino, eu sou todos ouvidos. Acabamos com a tortura daquele castelo. Prendemos todos e o líder do sistema, o Dom Vladimir, morreu esmagado caindo da torre do castelo. Mas um dos ajudantes do Aragão estava andando livre pela cidade. Meninos, não mexam nesse vespeiro, continuou o velho com a voz amarga. Tem muita coisa que vocês não entendem. O que, por exemplo? Perguntou o Urubu levantando o moicano. Vão embora dessa cidade, salve a vida de vocês. Escutem o que eu estou dizendo. Nessa terra tem muita coisa que aconteceu. Mas a gente derrotou o líder da organização. O Dom Vladimir está morto. E quem disse que o vampirão era o líder? O Urubu ficou com a boca aberta. Eu sequer conseguia me mexer. Não tinha como o Dom Vladimir não ser o comandante do monstruoso conglomerado hediondo. Era preciso ser ele. Ele mesmo nos disse. Expliquei para o cowboy. Vocês fizeram um grande erro, meninos. Quando pensaram que o Vladimir era o alfa da operação, vocês apenas tiraram o beta do caminho, ajudando muito mais do que atrapalhando. E quem é o alfa disso tudo? Perguntou o Urubu, já alterado pelo nervosismo. O alfa eu não sei, meninos, mas sei que ele está na cidade, organizando a volta da célula, tornando-o a traçar suas teias em volta dessa cidade. A Encruzilhada das Almas está entregue depois que os Ponciatos e os Cátrias se afastaram do poder. E como você sabe disso? Perguntei aflito. Ele que me contou. O Cramunhão, o danado, o Pé Preto, a Zinhafe, o Bode, o Arauto, aquele que perdeu a aposta para Mariana Louca, mas nunca deixou a cidade. Se o que você diz é verdade, meu velho, disse Urubu, pagando a conta, então esse tal de Alfa vai se danar com a gente. Palavra de Urubu.